Fala, campanhas! Prepare seu espírito militar para mais um vídeo. Campanhas, decidimos criar uma série chamada Armas de Filmes após o último vídeo do fictício MiG-28 do filme Top Gun. E nada melhor do que começar com uma longa franquia que teve seu apogeu na década de 80, essa que sem dúvidas foi a melhor época de todas para a criação de filmes de guerra, pois não havia esse tal politicamente correto dos dias de hoje. Sem dúvida alguma, precisamos de um vigilante aqui no Brasil. Melhor do que ver Charles Bronson em ação são as armas utilizadas por ele. E hoje vamos identificar todas as armas utilizadas no filme com um rápido feedback. Em breve faremos um vídeo sobre cada uma delas. E nada melhor do que iniciar esse vídeo com uma visita especial. Wilde chegou. A pistola Wilde, como ficou muito conhecida após o filme, virou um ícone, pois tinha um calibre devastador e um visual exótico. Seu calibre é o .475 Wilde Magnum, uma versão encurtada do cartucho de rifle original. Uma outra peculiaridade dessa arma é o obturador de gases, que serve para controlar a pressão exercida na arma. Por isso, vemos nosso vigilante carregando os cartuchos e regulando a arma. Esse esquema de regulagem a torna uma pistola muito devastadora, pois os atiradores podem usar munições muito potentes ou carregar em casa sem se preocupar. Como é difícil ranquear a lista de armas usadas no filme, vamos usar o grau de importância de acordo com a narrativa. Desse modo, o segundo da lista seria o Colt policial, que foi muito utilizado no primeiro filme quando Bronson começa a cancelar o CPF dos imundos. O Colt policial foi muito fabricado entre 1896 e 1907 e foi um dos revólveres que marcou época. Chegou a ser utilizado na Primeira e Segunda Guerra e invadiu as forças policiais a partir da década de 1920, pois possuía o calibre Colt 32 New Police. A terceira arma a ser abordada é a Ruger Mini 14, que foi batizada com esse nome por sua semelhança com o M14 reduzido, além de ter sido realmente inspirada nele e possuir um sistema parecido, mas com um calibre bem menor, o 5.56 por 45 mm. Já o M14 tinha o calibre em 7.62 por 51 mm, porém, também foram produzidas algumas versões da Ruger Mini 14 em calibre 7.62 por 39 mm, o calibre do AK-47, mas a versão em 7.62 por 39 mm foi batizada de Ruger Mini 30. Ela passou por muitas melhorias, e nos dias de hoje existem versões em polímeros bem mais leves, e o mercado civil passou a adorar e ser seu maior cliente. Mais um revólver para a lista. O Colt Cobra foi utilizado por Bronson no início do terceiro filme, sendo assim, ele não poderia faltar nesta lista. Esse revólver possuía um visual inofensivo, por ter seu cano e sua empunhadura muito pequenos. Porém, como vemos no filme, tamanho não é documento. Seu tambor possui capacidade para 6 tiros em variados calibres, como .38 especial, .38 New Police e .32 Colt New Police. Também possui uma versão .22 LR e um outro detalhe era dele ser de dupla ação. Sua produção terminou em 1981. Porém, em 2017, a Colt lançou uma nova versão com alça de mira em fibra de vidro e construída em aço, diferente da antiga versão que era feita de alumínio. Já que estamos falando de revólver, vamos a mais um. O Colt New Service foi criado para complementar os estoques necessários de pistolas 1911. Esse revólver foi criado então em calibre .45 ACP. Mais tarde, ganhou o mercado civil com o calibre .45 Auto Rim. Outros Colts utilizados foram o Colt Detetive e o Colt Detetive Especial. Era um revólver calibre .38 especial, projetado para ser colocado em coldres de tornozelos, mantendo o agente seguro em caso de uma revista. Graças a isso, ele se tornou um revólver muito popular, sendo utilizado desde 1930. Não poderíamos falar dos revólveres Colt sem lembrar do Colt King Cobra,
que foi um revólver criado em 1986 e se tornou muito querido por policiais por possuir os calibres .38 especial e .357, que somados à sua versão com um cano de 8 polegadas, metia medo no vagabundo só em ser sacado. E se houvesse a necessidade de uso, não teria problema com precisão. Isso também conquistou o mercado civil. Outro revólver adorado por americanos é o Colt Python. Ele é muito adorado por sua precisão e considerado um dos mais lindos. Isso porque a Colt queria um revólver .357 na sua linha Premium. A franquia de filmes também contou com armas históricas. A Colt Single Action Army era um revólver calibre .45 criado em 1873 e é muito comum em lojas americanas. Tem um funcionamento muito simples e seu princípio é por acionamento, ou seja, é preciso armar o cão para fazer o disparo. Outro revólver histórico foi o Remington Model 1858, muito utilizado na Guerra Civil, porém não foram produzidos em larga escala. Quem é fã da Smith & Wesson deve ter gostado de ver o Model 15. Esse revólver é uma versão curta do modelo anterior, o Model 14, possuindo um cano de 4 polegadas. Também era um revólver de dupla ação e 6 tiros. Alguns outros Smith & Wesson foram utilizados, como o modelo 10, em calibres .38 especial, .38 Long Colt e .38 SW. Modelo 29, em calibre .44 Magnum e .44 especial, e o modelo 36 especial. O último revólver da lista é o tal revólver de munição infinita, que o inspetor Striker utilizou atirando para todos os lados sem recarregar. Porém, de infinito, o Smith & Wesson Model 19 não tinha nada. Seu tambor tinha capacidade para apenas 6 tiros, porém seu calibre .357 e o seu designer conquistaram algumas forças policiais, como por exemplo os agentes de imigração e agentes da patrulha da fronteira. Agora, para iniciar a lista das pistolas, nada melhor do que começar com um ícone. Sim, estamos falando da 1911, a pistola que foi testemunha de todas as guerras desde que foi concebida. Ela, basicamente, se tornou um ícone, pois era uma pistola de ação simples e compacta em comparação a outras da época. Possuía um calibre .45 ACP e com ela era relativamente simples de fazer uma limpeza em campo. A primeira versão contava com carregadores com capacidade para 7 munições mais uma munição na câmara. Porém, nos dias de hoje, temos ela com vários tipos de carregadores com capacidades variadas. A segunda pistola da nossa lista também foi muito utilizada e testemunhada por algumas guerras e conflitos. A Browning High Power foi uma pistola que serviu de plataforma para muitas outras, como, por exemplo, a famosa CZ75. Porém, a fabricante original é a FN, Fabrique Nazionale de Restalo, que a projetou com base em um dos projetos do magnífico John Browning. A High Power foi projetada para os seguintes calibres: 9 por 19 mm Parabellum, 7,65 por 21 mm Parabellum e .40 SW, sendo que a única versão produzida em larga escala foi a 9 por 19 mm. O Colt Model 1903 Pocket Hammerless também foi uma arma de sucesso antes da pistola 1911 e era uma pistola dada para muitos oficiais como presente. Do ano da sua criação até 1935, foram produzidos quase 600 mil. Não só revólveres compactos foram utilizados, mas também pistolas. Um exemplo é a Smith & Wesson 469, que foi criada para ser facilmente escondida e ter um poder de fogo letal. Ela foi fabricada com um cano de 3,5 polegadas e com calibre 9 por 19 mm. Era uma pistola de dupla ação e contava com um carregador de 12 munições. O ícone das pistolas compactas também não ficou de fora, a famosa Walther PPK, que foi criada para ser uma pistola policial de bolso, porém, sua capacidade de munição se assemelha de um revólver nas versões .380. A Beretta também teve suas armas na participação do filme. Um exemplo é a Beretta 92 FS,
que é uma das pistolas mais utilizadas nos dias de hoje por forças policiais e militares. Inclusive, no Brasil, as 3 forças armadas possuem uma variante dela no calibre 9x19mm e nas forças policiais na versão .380 e .40. A outra Beretta utilizada foi o modelo 84, em calibre 380 CP. Era uma pistola compacta, porém possuía uma grande capacidade, pois comportava 13 munições. E para finalizar as pistolas, podemos ver a Walther P38, uma substituta da Luger P08 que herdava seu calibre 9x19mm, mas também foi produzida nos calibres 7,65x21mm, .38 Super, .45 ACP e até mesmo em calibre .22 LR. A pistola foi muito utilizada por portugueses e franceses, porém os franceses apelidaram de fantasmas cinzentos devido à parkerização. Hoje em dia, apenas algumas forças policiais da África do Sul utilizam uma versão da P38, que foi desenvolvida em 1970 e rebatizada de Walther P4. E já que o assunto agora são armas compactas, a próxima é uma submetralhadora muito utilizada por gangsters em filmes, mas também foi utilizada pelo nosso protagonista no seu 4º filme contra o narcotráfico. Estamos falando da MAC-10, criada em 1964 para ser uma arma compacta. Ela possui tanto o .45 ACP como 9x19mm Parabellum. Seu funcionamento é por culatra aberto, ou mais conhecido como funcionamento por repetição, e possui um ferrolho bem leve. Isso torna a arma bastante leve, já que é uma peça com peso considerável. Além do mais, isso faz com que ela tenha uma alta cadência de disparos. Bronson também utilizou uma versão da Uzi, a famosa Micro Uzi, medindo 250mm de comprimento. A Uzi é uma das submetralhadoras de repetição mais famosas do mundo e possui uma variedade de calibres como .45 ACP, .41 AE, .22 LT, 9x19mm IMI e o famoso 9x19mm Parabellum, que é a versão mais comum. Alguns países utilizam a Uzi como proteção pessoal para seus pilotos de aeronaves e blindados, como por exemplo os Estados Unidos, a Alemanha e a Argentina. Essa versão maior da Uzi também foi utilizada no filme. Outro sucesso do mundo das armas que não faltou foi o MP5, que possui o calibre 9x19mm, mas também existem versões .10mm alto e .40 SW. A HK-MP5 é baseada no HK-G3 em calibre 7,62 por 51mm. Ambos são famosos, pois possuem o mesmo princípio de funcionamento, e apesar de ser uma arma produzida em 1960, ela contava com um sistema de disparo bem moderno, um seletor de disparos com as seguintes opções: semiautomático, um tiro por vez, burst, uma rajada de 3 tiros e full automático, rajada contínua, além da opção safe, uma opção de segurança para travar a arma. A MP-K5 também foi utilizada na franquia, que é nada mais nada menos do que uma MP5 reduzida. Em toda a franquia podemos ver o uso de fuzis de assalto, e nada melhor do que citar o ícone e o padrão de plataforma para fuzis de assalto moderno. Sim, estamos falando do M16. No filme foram utilizados a versão A1 ou talvez até mesmo o AR-15. E para quem quiser saber mais sobre o M16, vamos deixar um link abaixo sobre a história completa do M16. Fizemos um vídeo inédito, abordando o tema de maneira séria e completa, pois muitos canais aqui no YouTube passam informações erradas e incompletas. Lá tem tudo o que você precisa saber. Também fizemos um vídeo sobre a diferença entre o calibre .223 e o 5.56 por 45mm, que é o calibre do M16, e também deixaremos o link abaixo. Para continuar, falaremos de outro fuzil de assalto que foi o AK-47, um fuzil criado em 1947 por Mikhail Kalashnikov, em calibre 7.62 por 39mm, um calibre intermediário russo.
O AK-47 ficou muito famoso, pois a União Soviética distribuía caixas e mais caixas com o AK-47 para todos os países que se declarassem comunistas, e o fuzil se mostrava bem eficiente em quase todos os tipos de terreno. Uma cópia do AK também fez presença, o famoso AMD-65, um rifle húngaro, projetado para infantaria paraquedista e para tropas usarem em blindados, pois sua coronha era rebatível. O rifle foi inspirado no AKM e manteve o calibre original do AK-47, o famoso 7,62 por 39 mm. Podemos observar também o uso de espingardas, o que já era esperado, já que era muito utilizado pela polícia americana daquela época. E uma delas é a Ithaca 37, que foi considerada a espingarda mais durável e resistente, além de contar com um sistema que ejeta os cartuchos para baixo, fazendo com que seja uma arma ambidestra, e graças a essas qualidades, ela se tornou tão amada e idolatrada por policiais e civis. Uma curiosidade é que a versão utilizada no filme possui o canistojo até a ponta do cano de disparo, consequentemente aumentando o número de munições. A segunda espingarda possui um sistema de se transformar em outra espingarda diferente. No início da filmagem, podemos ver o garoto da mente maligna com uma Remington 870 apontada para Charles Bronson, logo após ele levar um tiro. A arma se transforma em uma Winchester Model 1200 na versão civil. A Remington 870 é a espingarda mais utilizada até hoje por civis, forças policiais e até forças militares. Ela foi fruto de uma evolução de espingardas que fizeram muito sucesso, evolução essa vinda da Ithaca 37. Winchester Model 1200-1300 era uma espingarda nos calibres 12, 16 e 20 gauge. Foi introduzida no exército americano na década de 1960, pois era uma espingarda de baixo custo, mas em 1983 ela foi modificada e passou a se chamar Model 1300. Por último, temos a Mossberg 500, que é uma espingarda calibre 12 extremamente famosa e uma das mais utilizadas pelas forças policiais de elite e por forças militares. No filme também podemos ver granadas que são utilizadas por britânicos em treinamento, porém as cabeças delas parecem soviéticas, e uma granada MK2 Hand Grenade americana, que foi muito utilizada na Segunda Guerra. Também podemos ver os imundos selvagens utilizando capacetes M1 da Segunda Guerra e capacetes do exército alemão. No filme também podemos ver um lança-granadas L5 Riot, que era usado para lançar granadas lacrimogêneo. Além dele, podemos ver um taser sendo utilizado. Mas sem dúvidas, o M72 deixou todos bem surpresos, e de fato é uma arma bem surpreendente, pois possui um rojão de 66 mm capaz de perfurar algumas blindagens. Foi criada para atender o conceito de ser operada por apenas um militar e ter o mesmo poder de fogo que uma bazuca. É leve e seu tubo abre para poder efetuar o disparo. Mas antes de finalizar com chave de ouro, vamos falar da arma utilizada no terceiro filme que intriga a todos. Que diabos é aquela arma que dispara ao ser puxada? Para ser mais exato, aquela é uma arma de fabricação caseira, popularmente conhecida na internet como Zip Gun. Podemos ver que a do filme foi fabricada de maneira simples. Analisando as imagens, concluímos que se trata de um cano de metal usado em tubulações antigas dentro de outro cano com um percutor. Basta colocar a munição no cano A e puxá-lo em direção ao cano B e a munição será percutida. Com 2 pedaços de cano de metal, um tampão e um prego parafuso, ele construiu essa arma. O calibre parece ser o 12 gauge, o que torna a arma mais simples ainda, pois armas de calibre 12 não necessitam de alma no cano. E para começar a falar de metralhadoras, a sua presença deve ser garantida. Sim, a Lourdinha, famosa por esse apelido pelos nossos heróis da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Porém, seu nome de batismo era MG-42. Era uma metralhadora 7,92 por 57 mm, com uma alta taxa de disparos por minuto. Ela barrou o avanço das tropas americanas nas praias de Omaha e Utah durante a Operação Overlord,
ou mais conhecido como Dia D. E por último, não podemos deixar de falar na metralhadora que testemunhou muitas guerras e hoje equipa blindados, carros de combate e até mesmo aeronaves. A metralhadora Browning M 1919 foi um sucesso. Era refrigerada a ar e possuía várias versões. Seu calibre inicialmente era o 7,62 por 63 mm, o mais conhecido como .30 Springfield. Mas hoje em dia existem versões dela em vários calibres, como até o 7,62 por 51 mm. Sem dúvidas, John Browning era um grande projetista. Suas armas venceram todas as décadas. E então, qual é a melhor arma dessa franquia de sucesso? Queremos saber a sua opinião. Até a próxima! O espírito militar espera por você.